Já ouviu falar na febre do ouro? Essa é a febre da esmeralda. Uma obsessão que se espalhou pela exposição, como Angelina Jolie, que usou pedras preciosas no valor de $2,5 milhões no Oscar. Esmeraldas são pedras eróticas. Minha vida é vender beleza aos poderosos. Para um bom conhecedor, um vício. Você se sente como um jogador. Você vem aqui e pode ter a sorte de encontrar aquela pedra especial. A grande obsessão? Uma esmeralda gigantesca, envolvida numa rede de sequestro, incêndio e fraude. Quando se tem algo de muito valor, há sempre intriga e ganância. Imagine a quantidade de ladrões envolvidos em algo tão grande quanto isso. Quanto maior a pedra, maior a paixão. Foi uma tragédia de erros. Essa é a Esmeralda da Bahia. A pedra de $400 milhões. Brasil, 2001. Uma mina de esmeraldas no leste do estado da Bahia. Uma descoberta multimilionária está prestes a ser feita. Uma pedra envolta por enormes cristais de esmeralda. A posse dessa pedra jamais vai ficar tão clara como neste momento. Um dos fragmentos que emergia do solo era do tamanho da coxa de um homem. Os mineradores se surpreenderam com a descoberta. Eles nunca tinham visto esmeraldas daquele tamanho. E eles sabiam que aquela valia uma fortuna. A pedra pesava quase 400 quilos e tinha 180 mil quilates no total. Eles temiam que ladrões os atacassem e roubassem o seu prêmio. Acharam que um caminhão chamaria muita atenção. Para não chamar muita atenção, eles colocaram a pedra numa carroça puxada por uma mula. Há várias versões da história. Ninguém sabe qual é a verdadeira. Talvez tudo não passe de um mito. Dizem que a mula foi atacada por onças pintadas. Outros dizem que foram 2 panteras negras. Dizem que os homens tiveram que carregar a pedra o resto do caminho. Ou que simplesmente a colocaram num caminhão. O que quer que tenha acontecido, a pedra acabou chegando à maior cidade do Brasil, São Paulo. Alguns dizem que é a maior esmeralda já encontrada. Outros dizem que ela vale $400 milhões. Basicamente, 8 pessoas se dizem donas da pedra. Há muitos tesouros no mundo, mas nada que carregue a história da Esmeralda da Bahia. As táticas, as estratégias e o mistério. Um elenco de personagens que tenta transformar o inestimável em uma fortuna. Rui Saraiva Filho e Elson Alves Ribeiro. Eles apresentaram a Bahia para o empresário americano Tony Thomas. O cenário? Esta garagem em São Paulo. Em seu depoimento no tribunal, Thomas disse que Coneto o levou até a garagem e lhe mostrou uma pedra enorme com 9 cristais de esmeraldas. Em seu depoimento, o senhor Coneto disse que o senhor Thomas enlouqueceu. Ele ficou extasiado, como se estivesse tendo um ataque. Thomas disse que lhe fizeram uma proposta verbal. Ele disse que o brasileiro havia pedido 60 mil pela pedra. Thomas concordou. Disse que voltaria para buscar a pedra e faria a transferência do dinheiro dos Estados Unidos. Segundo Thomas, os brasileiros concordaram. Mas os brasileiros negam que tal conversa tenha acontecido, assim como Coneto. Thomas tem uma foto segurando a pedra.
que ele alega ser a prova de que ele, de fato, a comprou. A foto foi apresentada no tribunal. Mas será que ele realmente comprou essa esmeralda enorme por 60 mil dólares? Sem dúvida, os donos das minas sabiam que a pedra valia muito mais. A esmeralda da Bahia tem uma grande história, condizente com o seu tamanho. Mas todas as esmeraldas têm uma história. Uma esmeralda perfeita vale mais do que o mais caro dos diamantes. E as esmeraldas de melhor qualidade vêm dos vizinhos do Brasil, a Colômbia. Uma pequena região chamada Muso produz as esmeraldas mais valiosas do mundo. E é lá que compradores como Ron Rinkshood entram em cena. Sou obcecado por esmeraldas. Ele está atrás das pedras de melhor qualidade. Não, é muito pequena. Sinto muito, mas obrigado. Ron está atrás da melhor. Cor profunda e alta transparência. Quanto maior, melhor. Para joias caríssimas. As esmeraldas de alta qualidade têm um valor alto, pois são muito raras. Elas são encontradas em apenas algumas regiões do mundo. Mas é somente na Colômbia que a natureza conspira para criar a mais procurada de todas as esmeraldas. Forças tectônicas empurram mares primitivos para as montanhas. Sob pressão, rochas sedimentares se rompem. A água, em altíssima temperatura, penetra nas rachaduras, carregando minerais dissolvidos da rocha. Se por um acaso, entre esses minerais, houver elementos raros como berílio, cromo e vanádio, então as condições são perfeitas para o crescimento dos cristais de esmeralda. Na Colômbia, a formação abundante de pirita, conhecida como ouro dos tolos, manteve o ferro fora da formação dos cristais, fazendo com que a sua cor brilhe com uma fluorescência natural. Uma beleza oculta que falta nas esmeraldas brasileiras, como na esmeralda da Bahia. A esmeralda da Bahia, como exemplar geológico, vale muito mais do que as pedras preciosas lapidadas. Um exemplar geológico chama a atenção de certas pessoas. Eu não sou esse tipo de pessoa, mas muitos querem a maior, mesmo que não seja necessariamente a melhor. O caso em questão: Tony Thomas. Ele alega ter comprado a esmeralda da Bahia, possivelmente a maior esmeralda do mundo, no Brasil, por 60 mil dólares. Segundo Thomas, eles deixaram a esmeralda na garagem, coberta por uma lona. Em seguida, o grupo foi ao hotel Delavaux Bay, onde, segundo Thomas, havia uma festa surpresa para ele. Na festa surpresa, os brasileiros lhe deram uma nota fiscal da venda. Os brasileiros negam que a tenham vendido para Thomas. O Tony Thomas conta que enquanto estava na festa, a mulher dele ligou para ele. Ele disse que estava comemorando no Hotel Delavaux. O Thomas afirmou no julgamento que sua mulher teria dito: "Você precisa voltar para casa agora. Nosso filho quebrou o braço e você precisa voltar para casa." Eles pegam um voo e voltam para São José naquela noite. Ele teve que deixá-la para trás. Pelo que eu entendi, ele teve uma emergência familiar nos Estados Unidos e decidiu que voltaria depois para pegar a pedra e despachá-la por navio. Ele admite que deixa a esmeralda. Ele nunca toma posse dela. Ele a deixa embaixo de um pedaço de lona, num edifício sem segurança. No tribunal, Thomas afirma que ligou para os brasileiros para perguntar por que ele ainda não havia recebido a esmeralda. Ele disse que os brasileiros disseram: "Você não vai acreditar, a esmeralda foi roubada no navio." O Tony Thomas perguntou: "O que vamos fazer?" "Você não vai poder fazer nada. É o Brasil. Eles nunca vão atrás dela. É perda de tempo." Ele disse: "Bom, acho que não posso fazer nada mesmo." Isso era 2002. Em 2002, ele acredita que a pedra tinha sido roubada. Então ele esquece a pedra. A esmeralda permaneceria no Brasil nos próximos anos. Mas a sua intrigante odisseia estava apenas começando.
Numa grande exportadora de esmeraldas em Bogotá, as esmeraldas que passam por essas portas poderiam sustentar um pequeno país. $500 mil, $100 mil. Ultrapassa $1 milhão fácil. E é só segunda-feira à tarde. Essa vale $100 mil. $1 milhão fácil. $5 mil por quilate. 100 quilates a $15 mil por quilate. É preço de atacado, $1,5 milhão de dólares. 20 mil por quilate, no mínimo. 3.400.000. Venda um desses e você consegue comprar um carro, 2 ou 3, uma casa. Essa é a verdadeira função do dinheiro. Comprar coisas bonitas e eternas como uma pedra preciosa. É claro, você tem que sobreviver, precisa de comida e de um lar. Mas além disso, precisa de pedras preciosas. Algumas das melhores pedras do mundo vêm de uma área que tem aproximadamente o tamanho de Las Vegas. A região de mineração de Muso está apenas a 140 quilômetros da capital Bogotá, mas a 7 horas de carro. Esse é o início da jornada das profundezas da terra ao mundo da moda. Temos permissão para entrar, segundo Juan Manuel. Uns 3 ou 4. Claro, seja bem-vindo. O prazer é nosso. O Juan Manuel está me contando sobre a mina. 25 mil quilates de esmeralda foram encontrados a 45 metros daqui, em outra mina chamada Minerale. E eles estão aqui com um poço, que dá direto na entrada do túnel. Eles já desceram 90 metros. E dos 90 metros, vamos caminhar uns 100 metros. Em qualquer direção. Tem 2 túneis e 2 equipes de mineradores lá embaixo. Ele estava explicando que eles estavam procurando vênulas de calcita e encontraram muito xisto escuro e macio. E o xisto está em todas as montanhas daqui. É uma rocha sedimentar, mas é de onde vêm as esmeraldas. É isso que a gente está tentando fazer. Continuamos perfurando, esperando encontrar vênulas. Não sabemos onde encontrá-las, então temos que continuar procurando. Se a vênula é profunda e temos a esperança de encontrá-la, podemos ficar procurando 2 dias ou 2 meses. Não vamos simplesmente parar. Temos que continuar até encontrar as esmeraldas. O túnel termina de repente e o rastro branco desaparece na rocha sólida. Esse é o início. Essa vênula é estreita demais para a formação de esmeraldas de qualidade. Eles estão esperando que a vênula se expanda mais para frente. É como 4 dedos, só que mais largo. Largo bastante para encontrarmos esmeraldas. Elas são encontradas em vênulas mais largas. É lá que as esmeraldas estão incrustadas. Agora a dinamite faz o trabalho. A próxima rodada de explosões vai fazê-los avançar mais alguns metros. Eles vão explodir as rochas, tentando manter a linha branca. Eles vão segui-la com uma explosão atrás da outra. Se as vênulas de calcita começarem a se expandir, talvez isso signifique que as condições eram adequadas para a união dos elementos e formação dos cristais de esmeralda. Seria um dia ruim se a linha branca desviasse de repente e eles explodissem as esmeraldas. Esse é o mistério da geologia da esmeralda. As esmeraldas não estão em lugares previsíveis. Só podemos adivinhar sua provável localização. Mas aí temos que começar a cavar buracos. As colunas e os túneis subterrâneos que dão nas minas, literalmente, perfuram as montanhas. A decisão de ir para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, não é feita pelos geólogos. A decisão é dos homens que estão lá embaixo, usando a intuição para encontrar as esmeraldas. Acontece quando acontece. Não é a cada 20 dias ou a cada 6 meses. É sorte. Não dá para saber quando você vai encontrar as esmeraldas.
Pequenas ou grandes produções, nós esperamos a vida inteira pela sorte de encontrar as esmeraldas imortais. Esta mina produz esmeraldas grandes e de qualidade. Cristais que podem ser cortados em pedras enormes. Para joias caríssimas. De 5 a 20 quilates e mais. Quando eles encontram uma vênula, as esmeraldas são vendidas rapidamente e chegam aos mercados de Los Angeles a Hong Kong semanas depois. Era isso que se esperava para aquela que talvez fosse a maior esmeralda do mundo, a Esmeralda da Bahia. Mas não foi o que aconteceu. Os brasileiros contrataram vários vendedores para tentar vendê-la. Em 2005, ela chegou aos Estados Unidos. Ia demorar um pouco mais para essa pedra ser vendida, porque ela exigia um comprador especializado. Como algo tão fascinante não era vendido? Em algum momento, a Esmeralda da Bahia ficou escondida num posto de gasolina abandonado em San José. Ela ficou um tempo na lista de produtos do eBay por 75 milhões de dólares, mas ninguém se interessou. Ela foi parar em Nova Orleans para um negócio malfadado. Era abril ou maio de 2005. Ela foi colocada no cofre de um banco. Um banco antigo, onde os cofres ficam a 3 andares do subsolo. Ninguém sabia que o furacão Katrina iria atingir Nova Orleans e inundar a cidade. Depois que o furacão Katrina atingiu a cidade, o cofre e a esmeralda ficaram a 5 metros debaixo d'água por uns 2 meses. Não há dúvidas de que a Esmeralda da Bahia ficou debaixo d'água por um tempo. Alguém a tirou de lá. Não sei se foram mergulhadores. Uma história e tanto para uma esmeralda. Pelas minas de Muso, na Colômbia, caçadores de tesouros reviram os rejeitos, as pilhas de rochas extraídas das colunas. Os compradores, chamados esmeraldeiros com suas tradicionais toalhas brancas sobre os ombros, esperam para comprar qualquer achado. A erosão transporta os rejeitos até o rio, quase sempre cheio de gente que vem de toda a Colômbia contando com a sorte. Pessoas escavam o rio e elas voltam dia após dia, porque elas têm um irmão, um primo ou um amigo que encontrou uma bela esmeralda que mudou suas vidas. É muito arbitrário, porque a densidade relativa de uma esmeralda é de apenas 2,67. Então as esmeraldas não são muito mais pesadas que as pedrinhas ao redor delas. Elas não se amontoam. As esmeraldas ficam espalhadas. As pessoas ficam cavando aleatoriamente e acham esmeraldas por acaso. Ele diz que encontra coisas de 50 a 100 dólares. Ele conhece pessoas que encontraram coisas que valiam de 6 a 700 dólares. Mas basicamente os que estão aqui estão porque já encontraram alguma coisa. Com isso ele pode comprar o almoço e o jantar. Não vale muita coisa, mas por aqui eu ganho pão das pessoas. Muito amável, senhor. Suerte, que le vaya bien. Esmeraldas são sorte. Como esta. Outras valem muito mais. Você as encontra no chão por aí. A área é bem tranquila hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Na década de 80, a guerra civil em curso na Colômbia foi agravada pelas esmeraldas e o crime organizado. Pedras preciosas e crime andam juntos, em parte porque são fáceis de contrabandear. Elas representam pilhas de dinheiro pequenas o bastante para caberem no bolso. Seu valor é subjetivo, perfeito para a lavagem de dinheiro. Essa tempestade perfeita se deu na região de Muso, Colômbia. Sou Douglas Fera. Eu era o chefe da sucursal do Washington Post na América Latina, do final dos anos 80 até o início dos anos 90. Foi um caos total. Havia vários exércitos lá fora, todo mundo tentando se defender. Ao mesmo tempo, tinha o Victor Carranza, que uniu todas essas múltiplas correntes de forma bastante incomum. Victor Carranza controlava a região de Muso e, com o dinheiro das esmeraldas, construiu a maior força paramilitar do país.
Aqueles que tinham condições formavam seus próprios exércitos, e o Victor Carranza era um que tinha condições. Ele tinha dinheiro das esmeraldas e das drogas, e conseguia formar exércitos de 2, 3 mil homens que protegiam seus interesses, não só contra as Farc, mas contra o Estado e outras forças armadas que quisessem invadir. Isso durou um significante período de tempo, vários anos dessa guerra nojenta. E na Colômbia, as guerras rurais eram sempre muito violentas. Eles usavam formas grotescas de comunicação, que se você invadisse o território deles, era isso que acontecia com você. Não se deu muita atenção para isso naquela época, porque não era um local de fácil acesso para a imprensa. O Carranza controlava quem entrava e quem saía. Você não podia simplesmente decidir visitar as minas do Carranza no final de semana, porque você podia sair de lá sem vida. Mas Deus tudo vê. Eles expulsavam a gente daqui, matavam as pessoas. Todo dia eles matavam pessoas. Havia uma guerra pelas esmeraldas. Eles mataram muitos amigos meus. Por nada. Foram dias sombrios. Vir para a Colômbia naquela época era intenso, porque havia uma guerra na região das minas de esmeralda. Como a natureza queria, durante esses anos sombrios, surpreendentemente, a mina Coscoes produzia esse belo mineral saturado que você podia comprar aqui como atacadista por $800 por quilate e vendia em Los Angeles por $1.100 ou $1.200 por quilate. Nós, negociantes de esmeraldas, os poucos que vinham para a Colômbia, e não havia muitos, nós continuávamos vindo e movimentando as esmeraldas, porque era um bom negócio. Mas quando chegávamos, nossos amigos diziam, fulano foi morto. Mas nós continuamos vindo. Precisávamos fazer negócio. Eu só estou quebrando gelo. Estou procurando algo muito melhor, mais verde e mais transparente. Os amantes de esmeraldas não param por nada para alimentar a sua paixão. Estou esperando o troco. Hoje, os exportadores de esmeralda devolvem 1% dos lucros para a comunidade de Muso. E o comércio de esmeraldas é relativamente limpo. Isso vale cerca de $285 mil. É o preço. Tentamos fazer um colar. É necessário um olho treinado para ver que o colar é de pedras cruas e sem cortes. Tem uma pedra aqui que talvez rendesse uma pedra de 4 ou 5 quilates. Uma pedra que, se o lapidador for bom, renderia uma bela pedra de 4 quilates que daria um bom lucro. Então, é meio que um esporte e um negócio. Num local de lapidação em Bogotá, um lapidador de esmeraldas, junto com o dono da esmeralda, procura a joia dentro da pedra bruta. A região com menos falhas, onde a luz atua melhor. A pedra é lapidada com uma serra numa forma básica. Em seguida, as facetas são formadas com um disco de corte. Toda pedra preciosa tem um brilho oculto que só um bom lapidador consegue trazer à tona. O dono da pedra sabe que vai perder até 70% da esmeralda para encontrar a melhor joia dentro dela. Um conjunto pode valer o dobro. Perfeito para brincos, como o par que Angelina Jolie usou na cerimônia do Oscar em 2009. O valor? $2,5 milhões. A febre da esmeralda é a ganância delirante que nasceu da beleza e da sedução da riqueza. A esmeralda da Bahia alimenta esse fogo a toda potência. Mas os negócios fracassavam um atrás do outro. Os brasileiros encontram um vendedor que acham que pode terminar o trabalho. Larry Bigler. Um novo vendedor, uma nova tentativa de riqueza. Os donos brasileiros ainda estão trabalhando para vender a enorme esmeralda. Eles prometeram a Larry Bigler 50% de comissão. Em abril de 2008, eles acharam que tinham conseguido um comprador na Flórida, que era representado por um cara chamado Jerry Ferrara. O Larry Bigler parecia um homem charmoso e estudado. Alguém da alta sociedade. O tipo de personalidade que você esperaria de uma pessoa desse nível. Ele e o Bigler se deram bem. O Bigler disse, acho que você consegue vender melhor que eu, Jerry. Estou sem sorte.
É o seguinte. Vou passar essa tarefa e vender para você, Jerry. Se você conseguir vender, você me dá 50% e fica com os outros 50%. O Larry se aproximou com a proposta de vender a esmeralda da Bahia. E eu aceitei. Larry e Jerry já haviam trabalhado no negócio de pedras preciosas antes, mas nenhum havia dado certo. Mas para esse negócio, eles se encontraram pessoalmente pela primeira vez. O Larry apareceu com uma pasta de documentos. E na pasta estavam os documentos que transferiam a propriedade da esmeralda da Bahia para mim. Eu fiquei surpreso, porque nunca tinha visto aquele homem antes. Por que ele transferiria a propriedade de uma pedra de 372 milhões de dólares para mim? A explicação do Larry foi que ele ficou extremamente impressionado com a minha habilidade de fechar negócios, minha integridade e quem eu era como homem de negócios. O Jerry disse, acho que consigo vender. Ele era impressionante. Eu não tinha motivos para duvidar de quem ele dizia que era. Aparentemente, o Larry Bigler era um homem muito rico e com muitos contatos. Ele se dizia um bilionário, um homem muito rico que se casou e entrou para a família Rockwell. Nosso acordo foi, se você vender a pedra, é 50% para cada um. Eu não vou voltar atrás. Larry levou Jerry para ver a pedra em um local seguro na Califórnia. Foi a primeira vez que eu vi a pedra, e foi espetacular. Eu nunca tinha visto algo como aquilo antes. Foi como tropeçar nas minas do rei Salomão. Todos os filmes sobre tesouros que você vê na TV não são nada comparados com aquela esmeralda na sua frente. Era enorme. Uma esmeralda de 180 mil quilates e 380 quilos diante dos meus olhos. Mas o Jerry e o Larry Bigler também faziam outros negócios juntos. O Larry disse para o Jerry, eu tenho os diamantes que você pode vender. Eu conhecia muitas pessoas interessadas em comprar diamantes. Então Jerry estava meio que representando o Larry. O Larry Bigler me contou que era dono de muitas minas de diamantes no Brasil e na África. Eu disse, vamos vender algumas pedras. Vamos vender os diamantes enquanto ainda estamos negociando a esmeralda da Bahia. Jerry conhecia a pessoa certa para comprar os diamantes, Kit Morrison. Esse cara, o Kit Morrison, que morava em Idaho, ficou sabendo que tinha os diamantes à venda. Ele pensou, se eu comprar por X e vender por um preço mais alto, eu vou lucrar. A primeira vez que eu falei com Kit Morrison, ele estava comprando diamantes. Ele me falou dos diamantes e eu me interessei, mas eles precisavam de uma certa quantidade de dinheiro à vista. O Jerry disse, você tem que pôr 1,5 milhão, 2 milhões de dólares na mesa para o meu sócio. Meu sócio desconhecido, o Larry Bigler, para eu te mostrar os diamantes. Ele não aceitou, de jeito nenhum. Eu não ia dar aquela quantidade de dinheiro sem ter um bem como garantia. Vou te oferecer uma possível solução. Eu tenho a maior esmeralda do mundo. O Jerry disse que tinha a maior esmeralda do mundo. Podemos usar isso como garantia. Então Jerry, em algum momento do processo de negociação, diz para o Kit, olha, se você colocar 1 milhão, 1,5 na mesa, 1,300, que acabou sendo o valor final, se os diamantes não chegarem, eu transfiro os direitos de propriedade da esmeralda da Bahia para você. Quando vi a esmeralda pela primeira vez, ela estava num caixote enorme, como se tivesse saído do filme do Indiana Jones. Mas é algo que você não espera, mesmo tendo visto em documentos, ouvido e falado sobre ela. Só vendo para crer. Com certeza uma das maravilhas do mundo. Você sente até um arrepio só de ver e de estar no mesmo lugar que ela. O Kit topou e deu o dinheiro. 1,3 milhões. E os diamantes não apareceram. As pedras não apareceram no dia marcado. Eu não consegui falar com Larry Bigler. Ele simplesmente desapareceu.
Quando se fala em negócios, na Casa dos Milhões, o comércio de joias e intrigas andam de mãos dadas. Até os pequenos negócios têm seus problemas. A praça da cidade de Muso é a primeira parada dos comerciantes de esmeraldas de todos os tipos. Essa é uma das minhas paradas regulares na região de mineração de esmeraldas. Este é o Palácio Centrale de Muso, a praça da cidade. Todo dia encontramos pessoas vendendo esmeraldas aqui. Elas não vendem só para estrangeiros como eu, ou compradores de Bogotá, eles vendem entre si. O que o senhor tem? Nos Estados Unidos, ninguém entende de esmeraldas brutas. Um colombiano olha para uma esmeralda bruta e começa a ficar hipnotizado pela febre da esmeralda. Talvez ele consiga fazer uma bela joia com ela, vender e ganhar muito dinheiro. Novidade? Essas. São bonitas, né? O par. São sim. 7 milhões pelas duas pedras. Não, obrigado. Acho que elas valem 7 milhões de pesos. Não muito mais que isso. São 4 mil dólares. São da mina de Muso? São. Por quanto venderia as suas? 5.100 pesos para o turista. Já fez uma oferta? Já. 7 pelas duas. Ah, não. Ai, não, isso. Já não ganho nada eu. Como eu disse, é um negócio que envolve relações humanas, negociações cara a cara e o desespero deles por dinheiro. E eu só tenho 8 milhões de pesos na mochila. Então, eu estou esbarrando na minha própria barreira. Quando eu vou para a Colômbia e pago milhares de dólares por um saquinho de pedras, não posso errar. A emoção corre solta quando se trata de esmeraldas. Especialmente se a esmeralda pesa 380 quilos e pode valer 400 milhões de dólares. Um depósito de 1.300.000 dólares por diamantes que não foram entregues. E a garantia é a Esmeralda da Bahia. O engenheiro dessa confusão é Larry Bigler, que aparentemente está desaparecido. Comunicação zero. O Kit Morrison, por outro lado, me liga perguntando o que está acontecendo. Eu era o responsável. Eu peguei 1.300.000 do cara, que já tinha sido distribuído. Eu estava vivendo um pesadelo. Larry Bigler aparentemente estava vivendo seu próprio pesadelo. Finalmente, o Larry Bigler me liga do celular. Ele estava angustiado. Não posso falar muito. Eles me deixaram fazer uma ligação. No dia seguinte, ficamos sabendo que ele tinha sido sequestrado por brasileiros. Eu pensei, vou pegar esses caras. Vou encontrá-los e vou salvar o Larry. Relatório da polícia. Delegacia de Los Angeles. A vítima disse que os sequestradores querem 500 mil dólares de resgate. A vítima disse que entregaria o dinheiro a eles depois de concluída a venda da esmeralda. Supostamente, os brasileiros deixaram Larry no aeroporto de Washington. E para onde ele vai? Para Las Vegas, para ficar no Circo e Circos. Ele não vai para casa para contar que está bem e abraçar a família depois desse trágico sequestro. Ele vai a Las Vegas, pendura o chapéu e se diverte no Circo e Circos. As coisas não faziam sentido. Nada fazia sentido. Mas no final das contas, a Esmeralda da Bahia ia mudar de mãos novamente. O mundo inteiro vem a Bogotá, Colômbia, pelas esmeraldas.
Como comprador de esmeraldas, Ron Ringshurd é um elo numa longa cadeia de negócios milionários. Os comerciantes de pedras preciosas têm motivos para serem discretos. Então, ter uma equipe de filmagem me seguindo é um pouco estranho. Vamos ao Centro Comercial de Esmeraldas, um dos 4 principais edifícios, cheio de lapidadores e comerciantes de esmeraldas. Estamos a um passo da escada. Vamos conhecer os negociantes de esmeraldas profissionais que movimentam essa indústria. A esquina de Jiménez e Septima, no centro de Bogotá. Todas as esmeraldas das minas vêm de Bogotá, seja nas sacolas dos donos das esmeraldas ou nos bolsos das pessoas que vasculharam o rio. Hoje eu estou procurando cristais de 2 a 5 quilates. Olha como essa esmeralda é irregular dos lados. Não vale muito, mas é uma pedra bonita e rara. Quando há uma recessão, eles dizem: Ron, como você vai fazer negócios? Você está num negócio de luxo vendendo pedras preciosas. Eu digo: não, esmeraldas não são um luxo. Esmeraldas são uma necessidade. Se um homem se apaixona e precisa se redimir por um erro que cometeu, ele vai precisar de pedras preciosas. É uma necessidade, não um luxo. Vou dar uma olhada nelas lá em cima, no escritório, porque talvez eu compre uma. A verdadeira ação e o poder, e para mim, o verdadeiro fascínio está lá em cima, nos edifícios onde estão os exportadores e vendedores de esmeraldas. Acho que a negociação de esmeraldas é como um jogo de pôquer. Você não pode demonstrar ansiedade. Você quer que o dono da pedra pense que você está pensando em comprar aquela pedra. Você não quer que ele saiba que você é como um amante por dentro e está se derretendo, que você está desesperado, esperando o telefone tocar para que seu amor chegue. 1,5 milhão? Não dá, Sr. Ronald. Você pensa naquela pedra constantemente até consegui-la. Eu quero trabalhar, mas não por esse preço. Minha oferta de 2,5 milhões de pesos precisa aumentar. Ron deu um lance pelas 2 pedras e selou o lance com fita adesiva, o jeito tradicional. Ela vai avisá-lo se o lance foi aceito ou negado. Obrigada, Sr. Ronald. Ela vai embora, levando $250 mil em esmeraldas na bolsa. Com licença. Mais vendedores chegam para negociar. De vendedor para comprador. Uma esmeralda passa por muitas mãos e cada uma leva um pedaço. Quando a esmeralda chega às joalherias nos Estados Unidos, seu preço é 4 vezes maior, ou mais. As esmeraldas são apaixonantes. O encanto e a beleza que você vê nas melhores joias das pessoas mais ricas do mundo. É tudo uma questão de poder e puro romance. Poder e romance. A esmeralda da Bahia atrai as pessoas com ambos. E todos que estão sob o seu feitiço estão prestes a se encontrar. A esmeralda da Bahia não tem sossego. Dada como garantia num péssimo negócio de diamantes, o título passa para Kit Morrison. Mas não é como Larry Bickler vê a situação. O Larry fica sabendo e acha que está sendo roubado. O Larry me liga imediatamente e começa a gritar no telefone: "Você não pode mexer na pedra. É minha pedra." Eu disse: "A pedra não é sua. Nós a perdemos. Temos que pegá-la e vendê-la para quitar a dívida." O Larry vai ao departamento de polícia e diz: "Aquilo era meu. Eles a roubaram." O Larry mostra para eles a nota fiscal da venda. Ele não mostra o contrato que tinha feito com Jerry.
O tenente Grubb, da divisão de crimes, levou isso muito a sério. Era uma pedra de alguns milhões de dólares. A polícia de Los Angeles agiu como se a pedra tivesse sido roubada. Kit Morrison foi intimado pela polícia de Los Angeles em sua casa em Boise, Idaho. Quando os policiais chegaram lá, eles foram extremamente agressivos. Eles bateram na porta e sabiam que eu não estava lá. Eles falaram com a minha esposa. Eles foram agressivos nas atitudes que tomaram para procurar o bem. Que autoridade eles têm para serem agressivos e ultrapassar os limites do Estado? Eu não sei, não vou falar sobre isso. Eles queriam a Esmeralda e queriam recuperá-la naquele mesmo dia. Minha esposa me liga e eu ligo para o meu advogado, que vai correndo para lá. Eu disse, Kit, em vez de ir para a cadeia, porque eles estavam ameaçando nos prender, dá a pedra para eles. Nós temos os documentos da titularidade. Temos o comprovante de transferência. Estamos dentro da lei. Vamos deixar eles levarem a pedra e vamos ao Tribunal da Califórnia. Vai ser rápido. A mídia local em Las Vegas e a mídia de Los Angeles estavam enlouquecendo por causa disso. Sem o nosso conhecimento, tinham várias outras partes que alegavam ter direito à pedra. Pareciam brotos de feijão brotando do solo. Havia 5 requerentes diferentes da Esmeralda. De repente, o Thomas aparece do nada. Ele diz, espera um pouco, eu sei que foi 7, 8 anos atrás, mas eu comprei essa coisa em 2001. O título que ele tinha da pedra foi queimado num incêndio, aparentemente armado por mim. Eu incendiei a casa com a intenção de destruir a nota fiscal da venda. Quando vimos o depoimento do Thomas, parecia uma piada. Uma pessoa que alega que o único indício de que ele tenha comprado a maior joia do mundo é uma nota fiscal que foi destruída num incêndio. Além disso, a seguradora removeu a casa em 48 horas. A nota fiscal da venda estava num cofre à prova de fogo. E ele não volta a tempo para verificar o cofre. Do começo ao fim, é uma história muito mal contada. 3 anos depois, o processo se arrasta com um recurso atrás do outro. 5 partes reclamam a propriedade. Agora, a Esmeralda da Bahia vale milhões de dólares a mais, porque tem toda uma história por trás dela. Se todo mundo ficasse de boca fechada, talvez o Tony Thomas desse o fora e tudo se resolveria. É uma história muito estranha. Se você for pensar, essa foi a jogada. A grande jogada. Mas todo mundo tem um jeito criativo para tentar se apegar à pedra. Quando você encontra o grande tesouro, eu acho que absolutamente nada, nem ninguém, pode impedi-lo de pegar e ficar com ele. A ganância tomou conta de muita gente. Uma combinação disso e uma boa comédia de erros. Acho que a Esmeralda é amaldiçoada. Então, se a cortarmos em pedaços e todo mundo ficar com uma partezinha da maldição, nem todo mundo vai sofrer. Enquanto isso, em algum lugar nas profundezas de um cofre cheio de provas, na delegacia de Los Angeles, um elefante branco de 400 milhões de dólares espera por seu Taj Mahal. Enfim, essa é a história. No final das contas, ela é fantástica. Este programa apresenta